Lembrando sempre, rapaziada, que a gente faz o nosso resumo de cada rodada aqui junto com a Estrela Bet, que é o nosso patrocinador, e que você, quando vai deixar o seu bet, vai no seu site de aposta, vai sempre aqui na Estrela Bet. Tem o link que eu tô colocando agora para vocês aqui no chat, tá? Vou colocar para vocês o link agora no chat. E quando você deixar lá a sua bet, a sua aposta no site da Estrela Bet, vai sempre na moral, né? Pô, não vai usar o dinheiro que você tá comprometido para pagar o aluguel, para comprar comida pro mês, nada disso. É para você se divertir, é um entretenimento para você, dar aquela desopilada e dar uma adrenalizada maior nos jogos. Fechou? Obrigado, Estrela Bet, por estar comigo em mais um vídeo de resumo da rodada do Brasileirão. Galera, dando uma explicação no começo do vídeo para quem tá pegando aqui no YouTube, como eu falei também, enquanto a gente viu os lances na Twitch, uma rodada que eu vi poucos jogos porque eu tava muito concentrado para a reta final da Copa do Mundo Feminino, especialmente para a grande decisão. Mas o Inter com o time mexido, né, quase que um misto, criou no primeiro tempo nas bolas paradas, né, com a bola rolando, pelo que eu pude ver nos melhores momentos, não criou muita coisa no Internacional. Mas também no segundo tempo, Fortaleza não passou do campo de defesa, né, só ficou vendo o Internacional atacar, não chegou, não chutou no gol, a bola toda do Internacional, mas com pouca qualidade na criação das oportunidades. No lance dali, reclamação do pênalti, do pé que subiu no rosto, eu não vi o replay. Então não consigo chegar aqui agora e cravar se foi ou não foi. Mas 3 pontos importantíssimos pro Fortaleza, tá? Que faz um campeonato, mais uma vez, muito bom. O Vojvoda é um baita de um treinador internacional. Que campeonato decepcionante, hein, cara? Beleza, focado em Libertadores, vai jogar lá na altitude. É difícil pra caramba jogar na altitude. Contra o Bolívar, vai ser difícil. Mas é uma campanha muito decepcionante. Muito decepcionante. Pô, cara, o time do Internacional, Alan Patrick, Arangues, o Wanderson, que é bom jogador, aí Luiz Adriano, Ener Valencia, que nem jogou essa partida. Cara, mas tem muito jogador bom o time do Maurício, eu acho muito bom jogador. E por aí vai, cara. Tem muito jogador bom esse time do Internacional. O Bruno Henrique chegou agora também, muito bom jogador. Cara, não pode estar nessa posição do campeonato, tá? O Rocher, que também é o goleiro, que chegou, não pode. Não pode dar tanto mole assim, não pode estar tão mal no campeonato. Mercado, galera vai lembrando aqui no chat, cara. Tem muito cara bom pra estar na posição que tá no campeonato. Campeonato super decepcionante. É o líder Botafogo, né? Que fora de casa levou um ponto importante nessa matemática que pro Botafogo, cada pontinho já o aproxima do título. Deixa eu colocar aqui com o chat da galera também falando sobre o jogo. São Paulo produziu mais, né, cara? São Paulo é um time que teve aquele jogo muito pesado no meio de semana da Copa do Brasil e é natural que tenha, de repente, se concentrado muito naquele jogo e não estava com a sua formação 100% nesse jogo contra o Botafogo, mas criou oportunidade para fazer gols. Teve os 2 gols ali em posição de impedimento, mas o Botafogo é muito, muito perigoso também, cara. O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro, né? A gente viu ali a chance que o Janderson teve na batida, que passou muito próxima do gol. O Botafogo com o Eduardo, que é um dos melhores jogadores do campeonato. O Lucas Perry salva o Botafogo quando precisa. Deveria ter sido convocado. Na minha opinião, é hoje um goleiro que merece mais a vaga na seleção do que o Bento, que foi convocado. Mas o Botafogo é um baita de um time de futebol. E o São Paulo, com as contratações que chegaram, Lucas Moura e Rames, com o entendimento do Luciano com o Caleri, que é incrível, com o Lucas Moura, que vai fazer muita diferença. É um belo time de futebol. Porque tem uma defesa muito boa. Eu acho o Arboleda um baita de um zagueiro. E gosto muito do Diego Costa, que jogou essa partida, mas também do Beraldo. Então, opções o time tem. O Rafinha, quando faz a lateral ali, é um cara que dá uma sustentação para a defesa muito boa. É um time, pô, o Gabi Neves, né? O Gabi, com o Dorival, virou outro jogador. É que o São Paulo acabou se concentrando em outras coisas ao longo do campeonato. E aí deu uma caída, teve uma ligeira queda na classificação. Mas é time de primeira página e time para brigar por vaga na Libertadores. A galera pergunta se o Adrielson foi injustiçado. Acho que o Adrielson poderia ter sido convocado também. Olhar a temporada do Adrielson e do Nino, normal seria o Adrielson ser convocado no lugar do Nino. Tem uma coisa em seleção, em qualquer situação, que é você conhecer o jogador e ter confiança no que o cara pode fazer, né? E além do Pato, né, que eu falei dos reforços do São Paulo,
perdeu o gol nesse jogo, mas pode ser um reforço interessante também. Belo jogo de futebol. Pra mim, são duas das melhores equipes do futebol brasileiro. Palmeiras é um time que oscila pouco e quando joga bem, como foi esse jogo contra o Cuiabá, é daqueles jogos de volume, de oportunidade pra fazer 2, como fez, e às vezes até mais, né? O Veiga, ele é muito efetivo. O Veiga perto da área, o Veiga pisando na área, como ele tem feito nesses jogos mais importantes do Palmeiras, ele faz toda a diferença. Até gol de cabeça o cara fez, a jogadaça do Luan. Qual foi a oportunidade do Cuiabá no primeiro tempo? Foi aquela bola pra trás do Davidson pro Sobral, né? Tirando isso, e que nem foi perto do gol do Everton. O Palmeiras quase não sofre. O Palmeiras, quantos chutes tomou no gol nessa partida? Tomou 3 chutes no gol. Criou muito mais oportunidade. O time do Palmeiras é muito bom. Eu gosto muito do John. Aí, por que acontece? Quando o Palmeiras tem que botar o time todo de moleques e reservas, não anda do mesmo jeito. E é normal que não ande. Quando mistura, aí você vê florescer o jogo do moleque. Vê florescer o jogo do John. O Flaco aparece, mas perde muitos gols ainda. Acho que pode ser mais efetivo. Mas também acaba sendo mais acionado. Pô, o time do Palmeiras é fantástico, né, cara? Fantástico. Muitíssimo bem treinado. Vice-líder do campeonato. E, nesse momento, a 11 pontos do Botafogo. Brigando pelo título, irmão. Brigando pelo título. Tá? Eu acho que o Palmeiras ainda está vivo na briga pelo título. Então, não será nenhum absurdo caso o Palmeiras consiga chegar lá ao final do campeonato e terminar na competição no primeiro lugar. É improvável, tá? É improvável. E o Richard Rios, também um belíssimo reforço que o time encontrou ao longo dessa temporada. Ele quase fez um gol antológico e fez um golaço. Numa posição que o Palmeiras já é bem servido. Com o Zé Rafael e com o Gabriel Menino. Grande vitória do Palmeiras. Se mantiver esse nível de atuação contra um belíssimo time, não queira você me dizer que ganhou do Cuiabá. Meu irmão, Cuiabá é um dos melhores times do campeonato. Ponto. Desde a chegada do Antônio Oliveira. Então é sim uma grande vitória do Palmeiras fora de casa para se colocar aí numa situação de cada vez mais ser o principal concorrente na briga pelo título. E pro Cuiabá nenhum drama. Perder pro Palmeiras em qualquer campo não é drama nenhum. Tem que continuar o trabalho que está sendo muito bem feito. Foi um bom jogo no Maracanã, tá? O América, cara. O América, ele não faz maus jogos. Se a gente for olhar a tabela de classificação, acho que a pontuação do América não é condizente com as atuações que o time teve ao longo de todo o campeonato. Lógico que, você ter só 10 pontos depois de 19 jogos, não tem nem muito o que falar. O rebaixamento parece uma realidade, mas não tá morto o América, mas tá quase lá. Pelo que jogou, especialmente durante o momento que estava com o antigo treinador, tô com o rosto dele na minha frente, mas tô esquecendo o nome dele, não era um time que merecia ter tão poucos pontos. Wagner Mancini. Mas, obrigado aqui a galera que lembrou no chat, mas ele agora tem uma situação muito difícil, cada ponto é muito pesado, cada jogo pro América. O América não fez um mau jogo. No primeiro tempo, por 6 minutos, teve uma sequência de oportunidades. No final, e também depois dali, praticamente não chegou mais. E na última bola do primeiro tempo, no vacilo do Fábio, teve nos pés do Mastrano gol aberto para fazer 1-0. Se a gente for olhar o que aconteceu depois, não fez tanta falta. O Fluminense não fez um grande jogo no primeiro tempo, mas foi o time que mais criou oportunidades. Teve uma do Cano, que ele bate mal numa bola que vem do escanteio e ele quase fura. Teve uma do Lima, teve uma do Ganso também. Então o Fluminense não teve oportunidades claríssimas, exceção da do Cano e do Lima, mas num jogo médio criou pelo menos 3 boas chances. Aí vem no segundo tempo, o Fernando Diniz volta com uma formação que eu acho arriscada e que nem tantas vezes foi utilizada assim. Saiu o Felipe Melo para entrar o Martinelli a todo jogo. Saiu o Lima para entrar o John Kennedy. E aí você fica com 2 homens centralizados, mais 2 caras abertos e mais o Ganso. Você tá falando de 5 caras que não marcam. Não marcam. E exatamente numa situação dessa que o Fluminense toma o gol. O passe é para entrar no pivô no John Kennedy, que não consegue sustentar. O Maidana se antecipa depois do passe do Diogo Barbosa. Cria o contra-ataque e sai o gol. 1-0 América. E aí era para ser drama. Pro Fluminense aí levou... Aí valeu a escolha do Diniz em botar o time com tantos caras na frente, porque o Keno fez a jogada, estava fazendo um bom jogo até o Keno.
Fez a jogada, cruzamento na cabeça do Kennedy, que estava vivendo uma grande fase. Eu acho que não tem espaço para ele no time titular. Obrigado, Amigor. Eu acho que não tem espaço para ele no time titular. Mas ele tem que ser um cara muito utilizado. Eu não começaria nenhum desses jogos próximos, especialmente jogo de mata-mata, com o John Kennedy no lugar do Lima. Com essa formação com 4 caras de ataque, mais o Ganso. Eu acho muito arriscado, muito desprotegido essa formação. Mas no abafa pode ser. Para um abafa pode funcionar. Mas eu acho que o John Kennedy tem que ser o cara, o 12º jogador, como botou aqui o VHzinho, e de entrar bastante, porque tá vivendo uma fase iluminada, tem sido muito importante. De repente tirar o Lima e colocar o Martinelli como titular. Mas aí, legal também o Cano fazer um gol, como fez depois do nascimento da filha, passou a noite em claro, e o último gol do Arias, que é o melhor jogador do time na temporada, é o craque do Fluminense, um dos melhores estrangeiros do futebol brasileiro, indiscutivelmente. O Fluminense ainda precisa voltar a ter o seu nível de atuação, principalmente fora de casa, mas a campanha não dá para ser comparada do Botafogo porque é incomparável, mas a campanha de 34 pontos em 20 jogos, sendo 27 desses pontos em casa é fantástica. Fora de casa, o Fluminense é um dos maus times do campeonato. Mas no todo, é uma bela campanha do Fluminense que tem que realmente continuar nessa atuada, porque pode brigar por Libertadores e até pelo título brasileiro se o Botafogo tropeçar muito, o Fluminense mantiver ou aumentar o seu nível de atuação fora de casa. Pedro Gílio lançou uma bomba pra mim aqui no chat. É bola no pé, Arias ou Conca? Pra mim, Arias. Apesar do Conca ter jogado uma barbaridade em 2010. E você tá fazendo a pergunta pra mim em 2023. Eu aqui inebriado com o que joga John Arias. Eu vou de John Arias. Sou muito fã do futebol dele. Mas fechar a análise assim é duro, hein? Olha, aqui lógico, né? Não tem como começar esse vídeo sem, registrar o que aconteceu, o acidente, né, que acabou, levando a óbito torcedores do Corinthians. É uma pena, né? 7 pessoas morreram nesse acidente de ônibus. Então, assim, solidariedade às famílias, porque é muito triste isso ter acontecido depois de um jogo de futebol. Lógico, numa fatalidade, né? Como eu falei, e tem que entender, na verdade, aí tem que existir um tipo de investigação para entender por que o ônibus perdeu o freio. Estava com a vistoria em dia, estava tudo certinho, porque é muito triste que isso tenha acontecido, de verdade. A gente sabe da realidade também de muitos ônibus que levam torcedores de torcidas Brasil afora, qual a condição que elas têm. Então é realmente muito triste. Agora sobre o jogo. O Cruzeiro, cara, ele tem a lamentar muitos pontos nesse campeonato. Essa é a grande realidade. O Cruzeiro do Pepa cria oportunidades, domina os jogos. Nesse jogo aqui, criou, oportunidade para fazer mais 2 ou 3 gols. O Rafael Elias, papagaio, fez um gol, perdeu o outro embaixo da trave, até meio que desequilibrado. Mas não só ele, né? Tem tanta gente perdendo gol aqui, Bruno Rodrigues, tem mais. Bruno Rodrigues, Robert, enfim, a galera no chat pode lembrar, mas um monte de gente perdendo gol do lado do Cruzeiro. E aí, cara, um castigo daqueles, né? Um castigo fortíssimo pro time do Cruzeiro. E aí o Mosquito, que também tem que tava muito bem, né, cara, antes de se machucar. E teve essa lesão, ficou quase um ano inteiro fora, mano. Desde outubro de 2022 fora. Fez um baita de um gol. Eu acho também que o próprio Romero, que fez a jogada, pode ser um jogador mais bem aproveitado no time do Corinthians. Eu acho que ele não deve nada. O Bira é um menino, pode jogar, verdade. Pode evoluir, mas a produtividade dele, recente, não tem sido muito grande. Entre outros que tem jogado mais minutos aí no time do Corinthians. Foi uma jogadaça do Romero no lance do gol. Jogadaça. E a verdade é que o Corinthians joga pouco sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, mesmo no período que ficou aí um tempão sem perder jogos. A derrota foi muito forte, muito pesada contra o São Paulo, porque o comportamento tático do Corinthians foi muito ruim. E aí agora é pegar o Estudiantes, ver como é que vai ser a Copa Sul-Americana, que passa a ter uma relevância muito grande. E o Campeonato Brasileiro tem que ter um mínimo de tesão pra jogar, malandro.
O mínimo de tesão. O Corinthians está o 13º colocado, não é um campeonato bom. Pelo contrário, é um campeonato ruim. E a gente vê o que jogam Corinthians e Cruzeiro, estão separados por um ponto só. Isso aí é um sintoma muito ruim para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou muito mais do que o Corinthians no campeonato. Muito, muito mais. E o Corinthians ainda tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Mas olhando o jogo só, era para o Cruzeiro ter muito mais pontos do que tem. Os últimos jogos todos, deixa eu ver se eu consigo a sequência do Cruzeiro aqui. Ganha pouco, né, cara? Ganha pouco e produz. Produz e ganha pouco. Ganhou do Vasco e ganhou do São Paulo nos últimos jogos aí do campeonato. É pouco, hein? Bom, a vitória do Vasco foi merecida. Se a gente for olhar as chances que o Vasco criou e o time... Pô, o volume de jogo que o time teve, principalmente nos primeiros 20 minutos. Mas é muito duro, cara, você jogar a bola assim e chegar a partir da metade pro final do jogo, ver o seu adversário criando ali umas oportunidades, nem todas muito claras, mas botar o seu goleiro pra trabalhar e quando ter o contra-ataque não aproveitar e chegar no final ainda, porra, com um gramado encharcado, pasto, do jeito que tava. Ainda ver o adversário cabecear a bola, batendo na grama, outro goleiro espalmando, o chute do Hulk e tudo mais. Vitória fundamental pro Vasco. O Vasco se reforçou nessa janela, depois de ter montado uma base no começo do ano, e talvez isso seja suficiente para o time se salvar no campeonato. Eu não conheço o Serginho que fez o gol. Eu acho que ninguém no chat conhece, mas quem tem que conhecer é quem contrata. Quem tem que conhecer é quem tem scout, tem mais mecanismos para conhecer do que a gente, porque realmente eu não sei da onde que veio, o que que fez, e assim, o próprio Paulinho que jogou também é outro que a gente não conhece, é questão de scout, tá? Verdade é essa. E o Ramon Dias é um técnico, isso a gente conhece, mais cascudo, mais veterano, mais experiente. O Praxedes é bom de bola, é um cara um pouco indolente em alguns momentos, mas é bom de bola. E, bicho, o Vasco estava precisando de ajuda. E esses caras estão ajudando. E a verdade é que agora, depois de uma vitória, começa contra um time contra um time como é o Atlético Mineiro, dá aquela esperança. E o Verratti, né? Nem falei do Verratti, que fez gols aí, ou que não fez gol, mas praticamente o gol nessa bola do começo do jogo, que botou bola na trave, que tem sido um cara importante de presença lá dentro da grande área. E o Atlético Mineiro é um remendo de time. Vencer o Atlético Mineiro também não é lá grandes coisas. Talvez seja pro Vasco pelo momento que vive. Agora, o Atlético Mineiro da era Filipão é um time fraco. O Atlético Mineiro da era Filipão é um time fraco. Ainda tem o Payet, né? Que eu nem comentei que vai chegar aí pra ser, porra, a reserva técnica desse meio de campo. O Atlético Mineiro do Filipão é um time horrível. Fraquíssimo. Cheio de cara bom de bola. Lotado de cara bom. E mau time. Então, uma vitória fantástica pro Vasco que sobrevive. Olha pra frente e a rodada não foi boa porque os concorrentes diretos ali, Bahia e Santos principalmente, venceram, mas tá respirando no campeonato e a perspectiva é um pouco mais positiva. Vamos ver se vai ser suficiente pro time conseguir se salvar. Poderia ter sido dado pênalti porque houve puxão na camisa do Peck. É pênalti pra mim aquilo dali. E o Vasco perdeu ainda alguns outros contra-ataques para ter mais tranquilidade no jogo. Lembro sempre pra galera que a gente faz o resumo da rodada aqui junto com o Estrela Bet. Para você entrar e se cadastrar no site da Estrela Bet, está aqui no chat agora o link. Sempre com muita consciência, vai lá, se cadastre e deixe os seus palpites no Brasileirão, futebol internacional, no que você quiser, no site da Estrela Bet. Dá mérito pro homem, dá mérito pro Gerson que tirou o Flamengo de uma roubada e botou o Flamengo numa condição mais competitiva no campeonato, terceiro colocado com 35 pontos, golaço, aço do Gerson. Até o Gabriel Vasconcelos, ele olha pro canto assim, mas quando a bola sai do pé, ela sai fugindo, entra um balaço na gaveta lá com 49 do segundo tempo. De um jogo que foi muito competitivo, tá? Coritiba também botou várias bolas ali na direção do goleiro Matheus Cunha, um pênalti pra cada lado, pênaltis bem dados. Gol do Arrascaeta com assistência do Vitor Hugo, depois de mais uma... O Bruno Henrique faz muita diferença, cara. Tava falando isso quando a gente viu o lance, ele faz muita diferença. Eu acho que esse talvez seja o time ideal do Flamengo, olhando do meio de campo pra frente. Pulgar, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Aí o Pedro, não sei, mano. Eu acho o Vitor Hugo muito, muito bom jogador. Tem o Everton Ribeiro também. Mas o Vitor Hugo ele dá muita presença no meio de campo, mano. Tá ligado? Na teoria era pra ser um time mais bem protegido. Não foi, né? Essa é a curiosidade. Esse time com esses 3 caras no meio campo poderiam ocupar mais espaço e ser mais bem protegido. Não é o caso. Porque o Flamengo também criou... o Flamengo permitiu ao Coritiba criar oportunidades e o segundo gol do Coritiba é bizarro. Falha grotesca do Fabrício Bruno, que é muito bom jogador. O Frank ele fala, Luiz Araújo tem que jogar mais. Eu não tenho certeza não, cara. Sinceramente, não tenho certeza não. Eu botaria o Pedro mais minutos, botaria o Everton Ribeiro mais minutos, todos esses mais minutos do que o Luiz Araújo. Mas uma vitória fundamental pro Flamengo e uma derrota, cara. Coritiba tinha dado uma reagida com o Kozlowski, mas aí já tá numa situação delicada de novo, já tá numa sequência negativa, 4 derrotas consecutivas, né? Eram 4 jogos sem perder, e agora já emendou 4 derrotas seguidas, então difícil a vida do Coritiba no campeonato. Tem alguns bons valores individuais, o Marcelino, que eu acho bom jogador, o Robson também acho bom, entre outros caras ali, bons jogadores, mas difícil. E o Flamengo, irmão? O Flamengo ainda não é o time que ele pode ser. Ah, ganhou jogo e tal, mas não é o time que pode ser. Falta ainda no trabalho do Sampaoli. Falta domínio. Falta controlar o adversário. Falta sofrer menos. Falta muita coisa. E eu acho que o problema do Flamengo não é o elenco. Não são os jogadores. E quando eu falo isso, eu não acho que os jogadores sejam o problema do que tem acontecido com o Flamengo. Eu acho que é mais problema do Sampaoli do que dos jogadores. Tá? Minha opinião. Tivesse que botar numa balança. Quem tem atrapalhado mais o Flamengo? Sampaoli ou os jogadores? Pesaria mais a presença do Sampaoli. E vamos para a vitória heróica do Santos para fechar. Inacreditável! Inacreditável, rapaziada, o que aconteceu nesse jogo. A verdade é essa. Que gol bizarro fez o Santos. E o Santos está vivo. E assim como eu falava do time do Vasco, o Santos também com alguns reforços para essa segunda metade de temporada, segunda metade do campeonato, que podem fazer diferença. Entre esses reforços eu vou colocar o próprio Soteldo, que está de volta e que quando volta faz muita diferença, mesmo jogando por dentro como foi nesse jogo. E ele é muito bom de bola, ele tem tudo para ser o principal jogador desse time. Aí você tem o Marcos Leonardo, que é um atacante de qualidade internacional, o moleque é fenômeno. O Rincon, que veio aí também, é um bom jogador, com experiência na Europa gigante. O Julio Furt, o Nonato, que pode reforçar. Cara, o Santos, você olha para as individualidades do Santos, não é o time. O Jean Lucas, eu esqueci do Jean Lucas, bicho. Que a gente já conhece, que já, joga muita bola. Então, uma vitória do Santos para respirar e para apontar para coisas mais positivas ao longo do campeonato. Mesmo que seja bagunçado, o Aguirre é um técnico cascudo, um técnico que não gosta de perder jogo. Nenhum técnico gosta, mas o Aguirre, ele é embaçado. Acho que nem sempre fez grandes trabalhos no futebol brasileiro, mas é um técnico embaçado. E o Grêmio, cara, não pode tomar um gol como tomou. O Renato tá certíssimo em pagar geral na entrevista como pagou. Não pode tomar o gol, desculpa. Não pode tomar o gol que tomou. E é inacreditável. Mas pode criar um pouquinho mais, né? Criou pouco ao longo de todo o jogo. Permitiu o Santos foi mais agressivo do que o Grêmio. Era jogo para o Grêmio tentar assumir um protagonismo e jogar com a falta de confiança do Peixe. Não foi isso que o time fez e acabou sendo derrotado, talvez até justamente, se você quiser olhar o total das chances criadas ao longo do jogo, mas da maneira que foi, é um castigo, daqueles, cara. Um castigo daqueles pro Grêmio. E, é uma dor profunda, porque foi bizarro. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, pra gente fechar aqui o resumo. Lembrando sempre pra galera que... Deixa eu botar aqui rapidinho a tabela. Lembrando sempre que tem um jogo em andamento. Esse eu não vou conseguir fazer a análise, portanto. Agora sim, pra gente fechar, né? Pra mim, uma das diferenças do jogo aqui esteve no gol. Primeiro gol do Bahia, gol do Rezende, dava pro Cleiton fazer algo melhor. Aí, o time do Red Bull Bragantino, que criou muitas oportunidades, como é de praxe no time, quando chegou, o Marcos Felipe fez algumas grandes defesas. E aí, de novo,
o Marcos Felipe pegando as bolas que vinham, ou o Red Bull Bragantino mandando nós para fora, e o Bahia aproveitando as suas oportunidades para vencer o jogo. Então o triunfo do Bahia tá muito em cima da capacidade de aproveitar as chances. Jogaço que fez o Gilberto, hein? Tá louco, filho. Jogaço do Gilberto. A defesa do Red Bull Bragantino foi uma mãe no gol do Vitor Hugo. Ninguém subiu. O Vitor Hugo subiu sozinho, testou pro fundo do gol. Aí no contra-ataque também o Luan Cândido, perna pesada, me parecia ali. O Ademir ganhou e botou a bola pro Mingote. E o Cauli fechou a tampa do caixão do Red Bull Bragantino. Grande triunfo do Bahia, fundamental o triunfo tricolor, porque se você olha para a tabela de classificação do campeonato, esse triunfo aí do Bahia, ele era, absolutamente necessário, com Santos e Vasco vencendo também na rodada. Então o Bahia deu uma demonstração de que pode jogar e pode fazer. O seu técnico ficou bravo, discutiu lá na entrevista coletiva, mas a verdade é que o Bahia acaba oscilando muito no campeonato. O recorte dos últimos 5 jogos é um pouquinho melhor, 2 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que não pode ter também para o Atlético Mineiro, que não tem jogado nada no campeonato. E o Red Bull Bragantino, como pode, né, cara? Tava jogando tanta bola, para de jogar bola. Tá jogando bola, mas assim, acho que no final das contas, pro Red Bull Bragantino é ter a consciência de que o trabalho do Caixinha tem andado e o time cria oportunidade. Beleza? Esse então foi o nosso resumo da rodada. Lembrando sempre que a gente faz o resumo da rodada com a Estrela Bet. E você pode acessar o site, tem o link na descrição do vídeo também para você acessar. E eu fico devendo o jogo entre Goiás e Atlético Paranaense, que está acontecendo enquanto eu faço a live por aqui. Beleza? Não vou fazer outros resumos nas próximas rodadas porque estarei de férias. Mas a gente vai se encontrando aí em outras lives, em outros conteúdos também no meu canal de cortes. Beleza?